início aqui a quarta parte do nosso estudo de panorama da história bíblica, né? Hoje nós vamos falar sobre os ministérios, né, dos profetas e também sobre o cativeiro do povo de Israel, da nação de Israel, né, especificamente do caso de Judá, o Reino do Sul, que é o que a Bíblia registra para a gente, né? Então, se você não assistiu os últimos vídeos, especialmente a parte 3, né, que fala sobre justamente a divisão do reino, né, e o declínio da nação de Israel, especificamente essa parte 3 é essencial para você ter um bom contexto, aí, ter um bom entendimento do assunto que a gente vai tratar agora na parte 4, onde nós falaremos dos profetas, né, que foram aí atuantes tanto em Israel quanto em Judá ao longo desse período de reino dividido, né, e também sobre o castigo, o cativeiro, né, digamos assim, o sequestro de parte do povo de Israel para a Babilônia, que durou 70 anos. Então, esses são os assuntos que nós trataremos no estudo de hoje. Aqui, né, como a gente sempre faz, relembrando o propósito desse estudo de panorama da história bíblica, né, mostrar essa progressão de eventos, essa história da redenção, né, tudo aquilo que Deus fez acontecer com o seu povo, né, que nos mostra o poder dele, o domínio dele sobre a história, sobre tudo que acontece e que nos dá esperança para o futuro, né, certeza de que por mais que as circunstâncias sejam difíceis nos nossos dias, nós podemos ter a esperança e confiar porque Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você ainda não assistiu a parte 1 do nosso estudo, lá a gente fez uma explicação bem mais detalhada, né, sobre o propósito dessa nossa série de estudos. Então aqui, voltando, né, mais uma vez na nossa linha do tempo, esses são os pontos principais, né, os pontos de aí que marcam algumas divisões, alguns pontos importantes na história do povo de Israel, que são a criação, né, justamente foi o assunto do nosso primeiro estudo, da primeira parte, até o momento do Êxodo, onde você começa a consolidação, que foi justamente a segunda parte do nosso estudo, posteriormente o declínio da nação de Israel, divisão em 2 reinos, né? Foi a terceira parte do nosso estudo que chegou até esse momento aqui, que é o cativeiro. Nós já vamos voltar um pouquinho no período do declínio, que é justamente onde se desenvolve a parte do ministério dos profetas que nós vamos abordar aqui, e também vamos falar desse período aqui, do período de cativeiro, né? Então vamos dar início ao nosso estudo propriamente dito. Aqui a gente tem essa divisão da Bíblia hebraica, né, da Tanakh, dos judeus. Isso é importante para a gente ter uma noção melhor, né, ter uma dimensão, um entendimento mais correto do que são os profetas, de quem foram eles, né? A Bíblia hebraica traz essa divisão em profetas pioneiros, que são justamente aqueles profetas que são ali depois de Moisés, né, que foi quem escreveu, né, quem consolidou ali a lei do Senhor e entregou ao povo. Esses profetas pioneiros são Josué, sucessor de Moisés, né, os juízes, que também tiveram aí um papel profético, aqueles que tiveram esse papel, né, o profeta Samuel e aqueles descritos lá bem no início ali no livro dos reis, né? E aí você tem os chamados últimos profetas, que já são aí de um estágio posterior da história, se aproximando já ou até passando do período do exílio, que são os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, né? São aí os profetas menores. A gente pode ver que está faltando Daniel aqui, mas ele se encontra justamente na outra divisão, na outra categoria aí da Bíblia hebraica, que faz parte dos pergaminhos, né, ou relatos. E aí você tem a inclusão das lamentações do profeta Jeremias, né,
O livro do profeta Daniel, propriamente dito, ele é colocado de maneira separada, apesar de ser também, né, um profeta e considerado também pelos judeus. E você tem os relatos aí descritos em Esdras e Neemias, que mostram o retorno do povo até o seu território, né, a volta dos exilados. E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre eles também, apesar de Esdras, o autor, né, ele ser um escriba e um sacerdote, não ser propriamente dito um profeta, ele é um autor, e a gente vai tratar também sobre os acontecimentos que ele descreve nos livros que escreveu. Aí a gente tem a classificação mais conhecida, né, mais difundida no meio cristão mesmo, que é classificar os profetas de acordo com o período no qual eles profetizaram. E aí talvez seja um pouco difícil a gente colocar isso em perspectiva, né? Mas tem um pulo do gato para a gente entender bem. Se a gente lembrar que Daniel ele foi levado para a Babilônia, né, ainda jovem, a gente já consegue entender que ele desenvolveu o seu ministério, a sua vida toda foi vivida durante o exílio, né, durante o cativeiro na Babilônia. Então a gente tem esses 3 profetas aqui, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Eles são mais ou menos contemporâneos no período aí do exílio. E a gente tem os 3 últimos profetas menores, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, como sendo pós-exílicos. Eles desenvolveram seu ministério depois do período do exílio. Todos os outros, que não são Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias, Malaquias, eles são pré-exílicos. Desenvolveram seu ministério antes da queda de Jerusalém, antes aí do cativeiro, né, do exílio do povo para a Babilônia. E aí você deve estar se perguntando por que Jeremias está repetido. É porque Jeremias teve um ministério muito longo, né? Ele ministrou tanto antes do exílio, antes aí da queda de Jerusalém, né, quanto durante o período mesmo do exílio. Então por isso que ele aparece aqui nessas 2 listas como pré-exílico e como exílico também. Então, olhando dessa maneira aí, fica bem mais fácil da gente entender quem é quem e onde eles estão, né, localizados ao longo da história da redenção, ao longo da história bíblica que a gente tem estudado aqui. Aqui a gente tem uma parte de uma linha do tempo, lá do Manual Bíblico MacArthur, né, que mostra para a gente esse período aí um tanto quanto complicado. Né. Na continuação dessa linha do tempo, né, na página anterior, a gente vê que essa linha aqui abaixo representa os reis de Judá, do Reino do Sul. E aqui em cima você tem uma linha que representa os reis de Israel, o Reino do Norte. Essa linha acaba em determinado momento, mas aqui para a esquerda, por causa da invasão assíria, do cativeiro, né, do povo de Israel, do povo do Reino do Norte, que foi disperso aí por diversas nações. Os assírios, eles fizeram isso. Pegaram os povos, tiraram das suas localidades e dispersaram. Então eles criaram aí uma miscigenação de diversos povos. E aí, inclusive, essa é a origem do povo samaritano, né, que não se dá com os judeus. E aí é essa a origem, justamente essa mistura dos povos, justamente na intenção de descaracterizar a cultura mesmo, as características próprias de cada povo que os assírios dominavam. Eles agiam muito dessa maneira e foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Eles foram dispersos aí em diversas localidades. E aqui a gente enxerga um destaque sobre esse período aí que às vezes fica um pouco difícil da gente entender mesmo. Você tem aqui um cativeiro de 70 anos, como o profeta Jeremias profetizou, como Daniel confirmou que havia sido profetizado por Jeremias, né? E esse período engloba um momento em que ainda há o reinado de alguns reis de Judá. Você está vendo aqui Josias, Joaquim, Jeoacás
E aí você começa Jeoaquim, Zedequias. Por quê? O cativeiro aconteceu em etapas. Você teve uma primeira investida contra Jerusalém, né, por parte de Nabucodonosor, uma segunda e uma terceira. E é aí, nessa terceira, que acontece isso daqui. A destruição do templo e de Jerusalém. Então você tem uma série de momentos em que os reis de Judá, eles ainda mantinham a sua autoridade, né? Eram vassalos dos babilônios, mas em determinado momento eles acabavam se rebelando e aí os babilônios invadiam. E aí por isso você tem essas fases no cativeiro, né? Até que por fim, no ano 586, se eu não me engano, ocorre essa destruição durante o reinado aí de Zedequias. E é justamente nesse momento, inclusive, que Daniel, a gente pode olhar aqui Ezequiel e também, né, Jeremias estão vivendo aí, estão exercendo o seu ministério, né? E aí a gente olha nessa linha do tempo e consegue se localizar um pouquinho melhor, de acordo com o que a gente falou no slide anterior. Porque a gente vê Ageu, Zacarias e Malaquias sendo posteriores ao exílio. A gente vê Ezequiel, Daniel e Jeremias atuando exatamente no momento do cativeiro, os 70 anos do cativeiro. Todos os outros são anteriores. Vamos lá, profetas pré-exílicos. Muitas vezes a gente esquece de Elias e de Eliseu porque eles não têm um livro escrito, né, com o título, com o nome deles, né? E também, não somente Elias e Eliseu, como alguns outros profetas, né, fizeram parte aí desse período da história do povo de Israel e de Judá também, no reino dividido, mas eles não produziram tanto material escrito, não tem por isso tanto destaque assim, né? Porém, Elias e Eliseu são figuras muito importantes, são muito lembradas, inclusive, em diversas passagens do Novo Testamento, né? Na transfiguração, no monte, Jesus estava junto com Moisés e com Elias, né? Então, eles têm uma importância muito grande e a Bíblia relata a partir de 1 Reis 17 até 2 Reis, capítulo 13, tudo aquilo que eles fizeram na vida deles, os milagres que eles operaram, né, os grandes feitos de Deus através da vida deles, que inclusive foram usados por Deus para ressuscitar pessoas que estavam mortas. A gente não vê isso com muita frequência na Bíblia, né, mas eles fizeram parte de 2 momentos assim. E eles pregavam a fidelidade ao Senhor. E eles pregavam no período de maior iniquidade, que foi aí, talvez tenha atingido seu ápice no reinado de Acabe, de Israel, mas também permaneceu aí durante todo o período de Israel, como nós estudamos na parte 3 da semana passada. Mas aí a gente tem Acabe, seu filho Amazias, né? E também Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Então você tem pelo menos 2 dinastias aí que tiveram a atuação desses profetas, que muitas vezes são esquecidos, mas que são importantíssimos na história da redenção e na história do povo de Deus. E aí a gente começa a olhar os profetas que têm livros, né, com seu nome na nossa Bíblia. O primeiro deles que a gente coloca aqui é Obadias, que profetizou para Edom, a respeito aí da terra de Edom, e também Joel, que não tem assim um destinatário específico. Obadias ele profetiza a respeito, né, da terra de Edom, ou seja, dos descendentes de Esaú, irmão de Isaac, né, com quem sempre o povo de Israel teve aí inimizades, né? E aí o profeta Joel ele vai falar para os habitantes da terra, de uma maneira um tanto quanto genérica, né? De maneira que as profecias, né, as mensagens trazidas por ele são atemporais,
né, são aproveitáveis, né, por todo o povo em todas as épocas. Não está restrita àquele período, né, específico, àqueles povos específicos, né. Então você tem uma fala de Obadias para Edom, uma fala de Joel mais abrangente aí, e você não tem informações precisas, né, sobre quando e onde foram escritos esses livros, mas tudo indica, por algumas inferências que você faz a partir do texto, né, como por exemplo a falta de menção aí aos babilônios, que eram uma ameaça constante a partir de determinado momento da história, as violências, né, de Edom para com o povo de Israel, a partir do versículo 10 lá, de Obadias. Então, os estudiosos eles colocam eles aí mais ou menos como contemporâneos de Eliseu, né? Ou seja, ali durante o período dos reis Jorão, Jeú, Jeoacás, ali os reis de Israel. E tudo indica também pela forma que os livros são escritos, pela forma da mensagem, o vocabulário, enfim, que eles eram do Reino do Sul, de Judá. Então eles pregam, né, ambos, Obadias e Joel, eles pregam castigo de Deus sobre o povo por causa da desobediência, da maldade. E isso aí tanto no caso de Edom, né, especificamente de Obadias, quanto de Joel. Castigo de Deus sobre a desobediência, mas pregam também a restauração. O profeta Joel é mencionado por Pedro lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, como tendo sido o momento de cumprimento da promessa lá de Joel 2, versículos 28, 29, 30, até o final do capítulo 2. Né? Então eles pregam tanto o castigo quanto a restauração, né, dada gratuitamente pelo Senhor. Depois de Obadias e Joel, nós temos aqui na nossa cronologia, né, lembrando que essa cronologia é aproximada, porque são raros os casos em que a gente consegue determinar com precisão, né, exatamente quando que aconteceu o ministério, né? Mas a gente tem aqui Jonas, que prega para Nínive, Amós, que profetiza, né, a respeito de Israel, o profeta Oséias, que também profetiza para Israel, e o profeta Miqueias, que direciona para Samaria e Jerusalém a sua mensagem. Jonas e Oséias, eles são do Reino do Norte, né? São profetas, são escritores, né, autores bíblicos do Reino do Norte, lá de Israel, e ambos escreveram durante o período do rei Jeroboão II. Né? É curioso, porque os fariseus, lá em João 7, vão dizer que não se levanta profeta da Galileia, mas Jonas ele é justamente dessa região. Né? E o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai, em algum momento, inclusive, usar a expressão de um sinal de Jonas. Né? Não seria dado nenhum sinal para eles, mas apenas o sinal de Jonas, se referindo à sua própria morte e posterior ressurreição depois de 3 dias. Da mesma maneira que Jonas foi engolido e passou 3 dias na barriga do grande peixe. Né? Então esse profeta ele é mencionado lá em 2 Reis 14 também. Então por isso que é razoavelmente seguro colocá-lo nesse período, né, e nessa localidade, que é a menção lá em 2 Reis a essa cidade de Gat-Hefer. Né? Nós temos aqui também Amós e Miqueias, com uma característica em comum entre eles. Amós com certeza era um homem do campo, ele se coloca como boieiro e colhedor de sicômoros, né? Lá em Amós, no seu capítulo de número 7, versículo 14, ele mostra que não tem uma linhagem, né, de profetas, não vem de uma família de profetas tradicionalmente, mas ele é boieiro e colhedor de sicômoros
mas o Senhor o enviou. Então, ele mostra claramente a sua autoridade profética como sendo enviado do Senhor para pregar, para expor a palavra de Deus ao povo, né? E Miqueias também, provavelmente ele tivesse essa mesma, enfim, essa mesma capacidade aí pelo seu local de origem, né? Pela ausência de outras informações também sobre ele. E eles dirigiram as profecias, né? Apesar de serem do Reino do Sul, de algumas regiões ali de Judá e Benjamim, apesar deles serem do Sul, dirigiram suas profecias, né? Também ali ao Reino do Norte, né? Ouvir todos os povos. Então falando aí sobre de maneira bastante abrangente ou também diretamente a Israel, né? Eles denunciam, né, a corrupção e chamam o povo ao arrependimento. E esse é um motivo muito comum ao longo dos escritos de vários profetas, né? Jonas faz isso com Nínive, Oséias vai mostrar, através de sua própria vida também, a corrupção, a traição que o povo faz com Deus, né? E eles chamam ao arrependimento. Cada um tem as suas características aí particulares, claro. A nossa intenção aqui é apenas trazer um panorama, tá, irmãos? Leiam, estudem, se debrucem sobre esses materiais, sobre esses textos bíblicos, para que vocês tenham um entendimento aí completo. Mas de maneira geral, essa é a chamada, né? A denúncia, nós vemos aí não somente em Jonas, Oséias, mas também em Amós e Miqueias. Temos as denúncias contra a maldade, a corrupção do povo, dos líderes do povo, e o chamado ao arrependimento. Por fim, nós chegamos agora no primeiro profeta maior, né, o profeta Isaías. Depois do livro de Salmos, é o livro que tem o maior número de capítulos na Bíblia, são 66. E Isaías era um profeta que tinha acesso ao rei. Se os irmãos lerem lá no capítulo 7 e no capítulo 8, né, vocês vão ver uma palavra do Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Ou seja, o Senhor está mandando que Isaías vá ao encontro do rei Acais, do rei de Israel. No capítulo 8, versículo 2, Isaías escreve: tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias. Quer dizer, você tem um homem aí que tudo indica uma alta posição social, um palaciano, conforme alguns autores colocam, né? Ele teve um longo ministério, né, ao longo dos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, ao longo aí de 4 reis de Judá, né? Inclusive é no ano da morte do rei Uzias que ele tem a sua visão, talvez um dos trechos mais conhecidos do livro do profeta Isaías, lá em Isaías 6, onde ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? As abas de suas vestes enchendo o templo. Ele tem aí essa visão maravilhosa dos serafins, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então é justamente nesse período, no início aí de seu ministério, no ano da morte do rei Uzias. E ele, ao longo desse ministério aí, longo, né, extenso em questão de tempo e muito prolífico em questão de material que ele produziu, né, ele prega a vinda de Jesus Cristo, né, ele faz profecias detalhadas sobre o seu nascimento, né, sobre a sua vida, sua morte, ressurreição e também sobre a segunda vinda. Então, ele fala de maneira muito, muito ampla, né, sobre o Messias, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é o único profeta que faz isso, né? O próprio profeta Miqueias, que a gente viu aí no tópico anterior, ele vai profetizar, por exemplo, que o Messias ele vai nascer em Belém, né? Em Belém da Judéia.
Mas Isaías talvez seja aquele que faz um apanhado mais completo sobre a vida, né, de Jesus Cristo, sobre o nascimento, a vida, morte, ressurreição e também a segunda vinda. E o próprio Senhor Jesus, ele vai, em determinado momento, ler, né, o rolo do profeta Isaías na sinagoga. Lá no capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, né? Então ele revela que ele está cumprindo, né, que nele, Jesus, está se cumprindo essa profecia de Isaías. Jesus e os autores do Novo Testamento citam diversas vezes, né, esse profeta. Então, assim, mais uma vez, não tem como a gente falar de tudo sobre ele, mas é realmente um profeta de grande importância na história do povo, né? Vale aqui lembrar da sua atuação juntamente ao rei Ezequias, né, que foi tomado aí de uma enfermidade, e aí Isaías foi instrumento de Deus, né, na sua cura maravilhosa. Ezequias ora a Deus e Deus envia Isaías, né, para ser instrumento ali de cura sobre ele. Não apenas isso, mas também como um conselheiro, né, juntamente ao rei, num período aí de crise, uma invasão, né, da Assíria, e também no momento de repreensão a esse rei, quando ele mostra todos os seus tesouros, mostra toda a casa a uma embaixada que veio da Babilônia. Então, a gente vê Isaías atuando aí ao longo do ministério de pelo menos 4 reis, né, ao longo do reinado desses 4 reis de Judá, pregando sobre toda a vida do Messias, sobre tudo que o Messias viria a fazer, né, pregando também, denunciando a adoração insincera, denunciando a idolatria do povo e também o juízo de Deus sobre as nações que eram contra Israel. E ele faz isso ao longo aí desses 66 capítulos. Ele faz uma profecia também, que é muito importante a gente lembrar aqui em Isaías 45. Ele vai falar sobre Ciro, o libertador, né, do povo de Israel. Ciro é de um império da Pérsia. Lembrando que Isaías é um profeta pré-exílico. E o exílio foi feito na Babilônia, foi feito pelos babilônios. Então esses 70 anos aí tiveram depois que Isaías escreveu, porque ele escreve antes do exílio, né? Esses 70 anos foram um domínio babilônio, e depois o Império Babilônio cai e se levanta o Império Persa. E é aí, apenas nesse momento, que você tem a figura de Ciro surgindo. Então, Isaías ele escreve muitos anos antes, pelo menos aí um século antes de Ciro existir, de Ciro surgir como uma figura relevante. Então, é mais uma amostra de como o Senhor está no controle da história. Ele inspira um profeta que vai falar depois de mais de um século aí, nominalmente, sobre um homem que seria aí usado por Deus para libertar o povo do cativeiro. Mas não é isso que a gente vai falar agora. Vamos nos manter aqui no nosso curso, no nosso rumo. Temos agora Naum, Sofonias e Abacuque, né? Mais ou menos essa cronologia aproximada entre esses 3. Né? Desses 3, somente Sofonias tem uma origem aí estabelecida. E ele é um profeta que tem uma origem real. Né? O bisavô de Sofonias foi um dos filhos do rei Ezequias. Né? Que também aí a gente acabou de ver que é contemporâneo de Isaías. Né? E apenas para a gente lembrar, né, tem uma tradição judaica que diz que o profeta Isaías foi morto no reinado do filho do rei Ezequias, né? Não esse daqui que era o bisavô de Sofonias, mas do rei Manassés. Né? O bisavô de Sofonias não foi rei em Israel. Mas no reinado de Manassés, essa tradição diz que Isaías foi morto, né, cerrado
dentro de um tronco. E há uma referência a isso lá no capítulo 11 dos Hebreus, se eu não me engano, que fala justamente sobre essa forma aí de castigo, né? Sobre essa forma aí de morrer, mas não há a nomeação, né, clara do profeta Isaías, mas é uma tradição aí extra-bíblica que coloca a morte desse profeta nesse período, né? Voltando aqui, né, para Sofonias, que tem essa linhagem real, a gente vê que a pregação dele vai ser sobre o dia do Senhor, né, trazendo aí um castigo para os infiéis e salvação para aqueles que confiam, né, e têm fé na graça do nosso Deus Todo-Poderoso, né. Antes dele, Naum, ele prega sobre a destruição de Nínive, a capital dos assírios, né, que já havia sido alvo da pregação de Jonas, né, e o povo se arrependeu, né, pela pregação de Jonas, mas o povo recai em pecado, né, e por isso Naum agora vai pregar sobre a destruição, a respeito do castigo de Deus, né, sobre a capital dos assírios, né, lá em Nínive, e isso de fato, algum tempo depois, se confirma. Por fim, Abacuque, né, que faz um lamento sobre a situação do pecado do povo de Judá, né. Não tem muitas informações a respeito do profeta propriamente dito, mas ele chama o povo ao arrependimento da idolatria, da maldade, né, provavelmente aí depois que as reformas de Josias foram abandonadas, e ele traz uma mensagem também de confiar no Senhor, né, mesmo no meio das adversidades. É aí nesse profeta que nós temos aquelas palavras famosas, que são até algumas músicas que a gente canta, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aí, trecho do final do capítulo 3 do profeta Abacuque, né? Um pouco antes aí do castigo de Deus se estabelecer sobre o povo de Judá. Jeremias é o livro mais extenso da Bíblia, né? Considerando aí a quantidade de palavras, ele é mais extenso que Isaías e mais extenso que o livro dos Salmos, né? E ele era um sacerdote, que é muitas vezes chamado de profeta chorão, né? Porque em diversos momentos ele fala do seu sofrimento, das suas lágrimas, mas não é sem motivo, né? Eu creio que não é sem motivo que esse homem chorou, e chorou diversas vezes, porque a degradação moral, espiritual, política, em todas as áreas, né, do povo, né, tanto de Israel anteriormente, quanto de Judá, era realmente uma situação de desgraça, né? Como a gente tentou mostrar no estudo da semana passada, uma nação que atingiu o ápice, o apogeu, né? Realmente estar ali acima de todas as outras, bem estabelecida, estável, de repente começa a entrar numa descendente quase que sem fim. E Jeremias ele vivenciou tudo isso, né? O livro do profeta Jeremias mostra muito o sofrimento desse homem por causa da idolatria, por causa da maldade generalizada, por causa do desrespeito, né, ao Senhor que aquela nação estava promovendo, esse modo de vida idólatra e completamente afastado do Senhor, né? Ele foi proibido por Deus de se casar, então a sua vida pessoal, se é que a gente pode colocar dessa maneira, né, foi usada por Deus como um exemplo vivo para o povo, né, para o povo ver tanto, escutar a pregação de Jeremias, quanto ver na sua vida aí um exemplo do que Deus, né, estava usando o profeta para mostrar ao povo, né? E aqui a gente vê também que isso aconteceu, né, com Oséias, com Isaías, então é relativamente comum, né? Os filhos de Isaías tiveram nomes aí específicos,
da mesma forma que Oséias, que foi mandado por Deus a tomar para si uma mulher que ele sabia que iria adulterar, né? Então, o que acontece com Jeremias ao longo de sua vida, né? Ele é rejeitado, ele sofre ameaças, né? Ele é amarrado em tronco, ele é forçado a fugir, né? Pelo menos 2 vezes, né? Ele é humilhado publicamente por um falso profeta, né? Ele é jogado em uma das cisternas que o rei Uzias abriu, né, na sua época. Tudo isso porque o povo rejeitou a pregação do Senhor. O povo rejeitou a palavra de Deus dada a Jeremias. E tudo isso ele sofreu por causa da palavra do Senhor. Ao longo aí do livro de Jeremias, os irmãos podem ler diversas orações dele, as suas súplicas, né? Tudo aquilo que o Senhor falou como castigo ao povo. Mostra aí, por exemplo, no capítulo 16, né, essa proibição que nós já comentamos dele se casar, que ele deveria representar com a sua própria vida, né, o povo sem o Senhor. E aí diversas passagens importantes aí que eventualmente vão culminar nisso que a gente vai ver agora, né? Começando aí o nosso estudo dos profetas exílicos, que é esse ministério que passa tanto pelo reinado, né, ainda aí dos reis de Judá, como também pelo cativeiro, né, pelas 2 primeiras investidas e depois a destruição de Jerusalém, da cidade, né, e do templo. Ele prega condenação sobre Judá, ele traz uma palavra de consolação depois do arrependimento, né, também aí falando da nova aliança, questão importantíssima, né, retomada lá no Novo Testamento, explicada, né, que ela se referia a Jesus Cristo. Mostra o castigo que seria trazido sobre Judá e sobre as outras nações também, né? Uma grande parte da porção final do livro fala sobre isso. E Jeremias, por fim, também vai falar sobre o cerco, né, dos babilônios sobre Jerusalém e a sua queda e a sua completa destruição. As lamentações de Jeremias também vão falar sobre esse último assunto, né? E é aí que se encerram os escritos do profeta Jeremias. O outro profeta exílico é o profeta Daniel, que a gente colocou aqui, talvez seja o profeta mais popular, né? Talvez o mais conhecido dentre todos eles. Ele foi levado, né, juntamente com os nobres de Judá, justamente na primeira investida babilônica, né? Então, essa primeira metade, os 6 primeiros capítulos de Daniel, contam acontecimentos de sua vida, né? Tanto no início ali de sua vida, lá já sob o reinado de Nabucodonosor, Babilônio, né? A sua atuação como profeta, a sua fidelidade, né, a Deus, a sua atuação como governante, como conselheiro também, e não apenas aí no momento do início da sua vida com os babilônios, mas até já em momentos de bastante idade, já sob os reis medo-persas, né? Interessante a gente notar que cada capítulo de Daniel começa com uma referência, né, ao rei que está dominando ali naquele período. Apenas o capítulo 12, se não me falha a memória, não tem essa menção. Então é um livro que está muito bem localizado na história, está muito bem aí estabelecido. Então Daniel ele vive aí um período babilônico dos reis Nabucodonosor, Belsazar, e também no reinado aí dos medo-persas, né? tanto de Ciro quanto de Dario, né? E aí, essa primeira parte, dos capítulos de 1 a 6, trazem acontecimentos sobre a vida dele, e a segunda parte, capítulos de 7 a 12, né, compõe tanto literatura profética quanto apocalíptica, né, trazendo aí
profecias e menções das coisas que vão acontecer nos últimos tempos, né? Profecias sobre questões específicas que vão acontecer no mundo, como, por exemplo, a queda dos persas nas mãos do imperador Alexandre, né, o Grande. E você tem aí essa literatura confirmando mais uma vez, né, a capacidade que a palavra de Deus tem, né, de prever o futuro. E isso não seria possível, né, se o futuro não estivesse sob o controle, não estivesse nas mãos dos decretos sábios e perfeitos do nosso Deus, que conhece todas as coisas. Fica aí como uma recomendação para os irmãos, né, que leiam o capítulo 9 de Daniel. Daniel faz uma oração em favor do povo, uma oração de contrição e arrependimento pelos pecados do povo, que é um trecho lindíssimo da palavra de Deus. Nós temos também Ezequiel, né, contemporâneo de Daniel. Ezequiel ele era sacerdote, da mesma forma que Jeremias também era, né? Jeremias aí, ele era um pouco mais velho do que Ezequiel e Daniel. E Ezequiel ele vai para a Babilônia, ele é levado na segunda investida, né, de Nabucodonosor. Então Daniel vai na primeira leva e Ezequiel, algum tempo depois, ele vai também nessa segunda investida. E o livro de Ezequiel ele é quase todo cronológico, né, mostrando uma certa ordem mesmo, né, historicamente falando. Né. Ele profetiza a queda de Jerusalém, né, até o capítulo 24. É bom a gente lembrar aí, os reis ainda passaram um tempo como vassalos de Nabucodonosor antes da destruição completa, né, de Jerusalém. E é essa destruição que Ezequiel profetiza. Vale lembrar que Jerusalém era uma cidade fortificada, né? Uma cidade aí que tinha uma capacidade mesmo de se proteger de adversários e tudo mais. Mas, novamente, aquilo que os profetas do Senhor profetizaram se cumpriu. Ele profetiza também a vingança de Deus contra as nações que oprimem o povo de Israel, né? Ele vai até mais ou menos o capítulo 32 e 33 falando sobre isso. Traz uma chamada ao arrependimento, fala contra os pastores infiéis, né? E depois vai trazendo um caminho justamente para o arrependimento, para a restauração. Ezequiel 36 tem uma palavra muito bonita sobre Deus dar um novo coração ao povo, colocar dentro do povo um espírito novo, né, para que obedeça os estatutos, né, para que guarde os juízos do Senhor. E aí a gente tem também uma fala de uma restauração, digamos assim, presente, né, tanto do tempo presente quanto de maneira escatológica. Então aí Ezequiel representa também mais ou menos aí uma literatura apocalíptica, falando aí de questões dos últimos dias. Depende muito, né, de como você está interpretando o livro, né. Essa porção final de Ezequiel traz alguns dos maiores desafios de interpretação da Bíblia, né. Realmente é um livro um tanto quanto complicado, exige aí bastante cuidado na hora da gente interpretar e aplicar na nossa vida, né? Por fim, nós chegamos nos 3 profetas pós-exílicos. Como nós falamos, são os últimos dos 12 profetas menores, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, né, escreve o segundo livro mais curto do Antigo Testamento, né? Somente Obadias é mais curto do que ele. Ele faz 4 profecias, que são bem também, da mesma forma que os capítulos de Daniel, né, são bem localizados no tempo. Eles se referem aí ao reinado de Dario, né? Então a gente tem essas 4 profecias que se iniciam aí justamente nessas referências. Ageu 1:1, 2:1, 2:10 e 2:20. Durante esse reinado de Dario, Ageu vai profetizar, vai falar sobre a reconstrução do templo do Senhor, que havia sido destruído lá pelos babilônios, né?
ele chama o povo, né, a priorizar a adoração a Deus. Um coração realmente transformado que deseja adorar o Senhor, e o símbolo que ele vai utilizar é o templo, né? Então, é Ageu que vai falar sobre aquela conhecida sentença, né? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, né? Então ele vai usar aí a figura do templo, né, que havia sido praticamente esquecido, deixado de lado, né, como uma figura da restauração espiritual que deveria acontecer no povo, através do arrependimento dos seus pecados, né? E aí um retorno à prioridade da adoração a Deus no dia a dia do povo. Depois dele nós temos Zacarias, que também era um profeta que era de linhagem sacerdotal, né? Mas Zacarias sendo posterior aí a Jeremias e Ezequiel, tudo indica que ele nasceu na Babilônia, no cativeiro, né? Ele fez parte do primeiro grupo dos exilados que voltaram do cativeiro para Jerusalém. E isso acontece por um decreto de Ciro, né, o persa. Os irmãos podem ver sobre isso lá em Esdras 1, né? E Zacarias, nas suas profecias, ele chama o povo ao arrependimento, como muitos profetas fazem, né? A gente vê aí realmente um período de declínio espiritual e Deus levantando profetas para chamar o povo ao arrependimento, né? A voltar à palavra de Deus. E Zacarias ele chama o povo, ele registra também 8 visões proféticas, né? Essas visões estão relatadas aí nos capítulos de 1 a 6 do livro de Zacarias. Inclusive tem a figura do sumo sacerdote, Josué, tem diversas simbologias utilizadas aí. É uma interpretação que não é também trivial, tão simples assim de se fazer, né? Da mesma forma que Ezequiel tem algumas questões difíceis de serem entendidas, né? Zacarias ele faz algumas mensagens, né, sobre o jejum, sobre aquilo que realmente agrada a Deus, né, durante a prática do jejum, e ele vai falar sobre o Messias, né? O final do livro de Zacarias é sobre a rejeição do Messias na primeira vinda e a sua aceitação na segunda vinda gloriosa, onde ele será reconhecido e todo joelho se dobrará. Então Zacarias aí é um profeta que tem um caráter messiânico muito importante, né? Ele diversas profecias a respeito de Jesus Cristo são cumpridas, né? São feitas e se cumprem em Jesus Cristo, claramente. E por fim, Malaquias, que é o livro mais tardio aí do Antigo Testamento, é o último do cânone que fecha a revelação, né? Não tem informações pessoais, né, sobre o autor, mas ele vai condenar a nação de Israel, porque é uma nação que tem sacerdotes corruptos, um povo que não se santifica perante o Senhor e uma série de injustiças sociais, né? Mostrando aí que Deus está insatisfeito com o povo, com a nação mesmo de Israel, né? E ele promete, é importante a gente notar que esse último profeta, né, do Antigo Testamento, ele vai prometer a vinda do mensageiro, João Batista, e do Messias, que é Jesus Cristo, lá em Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Aliança aí conforme Jeremias profetizou, né? Nova aliança. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Versículo 2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então a gente vê aqui realmente o profeta mostrando que o nosso Senhor Jesus Cristo ele viria, teria um mensageiro, né, sobre ele, antes dele, e a gente vê mais uma vez a Bíblia sem falhar nenhuma vez naquilo que ela
profetiza, né? Por isso nós podemos confiar na história, podemos ter esperança para o futuro, descansar na certeza plena de que Deus está no controle de todas as coisas. Por fim, nós temos aqui alguns livros que falam de um retorno a Jerusalém, por assim dizer, né? O primeiro deles é Esther. A gente está aqui na cronologia desses 3 livros, né? Primeiramente Esther, depois Esdras e Neemias. Esther é uma jovem judia, né, órfã de seus pais, foi criada pelo tio Mordecai, de nome Hadassa inicialmente, né, e foi tomada como esposa pelo rei Assuero, né, também conhecido como Xerxes, do grego. E ela é usada por Deus nessa posição para evitar um genocídio do povo judeu, né? Amã, um descendente aí dos amalequitas, aquele povo que Saul se recusou, né, a exterminar, deixou descendência e eventualmente chegou aí, lá no meio da Pérsia, com um ódio contra os judeus ainda muito presente, ainda muito forte, e intentando aí, por astúcia, fazer esse genocídio. Mas Deus usou a posição da rainha Esther, né, como aí uma influenciadora sobre o rei, para que ele permitisse que o povo judeu resistisse. Então, dessa maneira, o povo foi preservado na sua existência, não foi completamente aí arrasado e exterminado mesmo, que era essa a intenção de Amã, esse descendente aí dos amalequitas, né? E aí a gente tem, só para a gente se localizar bem, nós temos o cativeiro, a destruição, né, de Jerusalém, e aí se passam 70 anos, e aí Ciro faz com que parte do povo volte. Depois de Ciro você tem o reinado de Dario, e depois de Dario você tem aí Assuero, né? São esses os soberanos que aparecem no texto bíblico, e é nesse momento aí, né, que você tem o reinado da rainha Esther, né? A vida aí, tudo aquilo que se passa no livro de Esther, nos 10 capítulos, que isso se dá mais ou menos aí no ano 480 a.C., para os irmãos poderem se localizar de maneira mais quantitativa. Depois o livro de Esdras, que era um escriba e um sacerdote, né, da linhagem de Arão. Ele provavelmente era o autor, né, foi o autor dos livros de Crônicas e também do livro de Neemias. Ele conta, né, no seu livro de Esdras sobre a volta desses primeiros exilados em Jerusalém por ordem de Ciro, que aconteceu em 536 a.C., quer dizer, bem antes aí dos relatos do livro de Esther. Aquilo que aconteceu, ele claro, como escriba, né, ele tem acesso aí aos documentos e tudo mais, e ele usa isso para gerar um relato, né? Ele escreve um relato de coisas que aconteceram antes da sua própria vida, né? Antes da sua época. A reconstrução do templo que estava destruído, né? Quem vai liderar isso é Zorobabel. E aí depois ele vai escrever, a partir do capítulo 7, né, o seu próprio retorno da Babilônia. Estava aí sob já domínio persa, né? Mas era na região da Babilônia, provavelmente, onde ele estava, né? E aí é o reinado de Artaxerxes, o filho de Assuero, né? Aproximadamente em 458 a.C. é que acontece esse retorno, né, do próprio Esdras, liderando o povo, né, a segunda leva aí dos exilados que estão voltando da Babilônia. E os capítulos 9 e 10 ele registra uma chamada, né, à confissão de pecados e também uma espécie de reavivamento, quando os israelitas inclusive decidem que não vão manter casamentos com mulheres de outros povos, né? Então Esdras aí é um grande líder nesse movimento de recuperação mesmo da identidade do povo de Israel como sendo o povo judeu, o povo de Deus, povo separado, que tem aí a Jerusalém como um centro importante, né, como um lugar onde o Messias reinaria, enfim. Esdras é uma figura crucial aí
no resgate dessa identidade da nação. E por fim nós temos o livro de Neemias, né, que era copeiro do rei Artaxerxes, lá na Pérsia, na cidadela de Suzã. Neemias ele chora, ele ora e jejua por conta da situação deplorável em que o povo se encontra, né? Ele é informado por uma pessoa mencionada aqui no primeiro capítulo, né? Por um homem chamado Hanani, um de seus irmãos, né? Sobre o que está acontecendo ali. Isso entristece muito, e aí ele corajosamente pede ao rei Artaxerxes que o envie para reedificar a cidade de Jerusalém. E incrivelmente, né, o rei concorda com isso, o rei apoia essa ida, e aí, enfrentando uma série de obstáculos, resistências por parte de adversários, né, Neemias ele coordena a reconstrução dos muros da cidade para a proteção de Jerusalém, do povo, do templo, em apenas 52 dias, né, reconstruindo aquelas muralhas enormes, né. E ele atua como governador sobre o povo, pelo menos aí por 12 anos inicialmente, e depois de um breve retorno, né, ali ao local de onde ele havia saído, ele pede uma licença e volta novamente para Jerusalém. E aqui a gente chega ao fim desse panorama sobre o Antigo Testamento, né, entendendo o que se passou ao longo do ministério dos profetas, olhando aí a atuação de cada um deles, mais ou menos aí na ordem em que eles atuaram, para que a gente possa entender daqui para frente o contexto, né, e a importância disso para a mensagem que é pregada. Por exemplo, escutar uma frase como a de Ageu, né, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A gente entende a partir de agora que a gente está olhando para um contexto em que o povo foi castigado, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e o povo ainda assim não estava se importando com a adoração ao Senhor. Não havia ainda se contristado no seu coração e decidido adorar a Deus. Então a gente pode entender a partir de agora, né, não apenas essa frase, mas tudo aquilo que a gente ouvir dos profetas, e também contextualizar, por fim, um pouco mais os livros de Esther, de Esdras e de Neemias, porque a ordem, né, em que esses livros estão organizados na nossa Bíblia não é a ordem cronológica, e talvez isso crie algumas dificuldades para o entendimento, né? Então a gente encerra aqui esse propósito, né, sobre o Antigo Testamento, de história bíblica, né? Nas próximas semanas nós teremos aí um vídeo extra, que nós vamos tratar um pouquinho, né, sem nos aprofundarmos muito, mas trazendo algumas questões sobre o período entre o Antigo e o Novo Testamento, né, o chamado período do silêncio. E depois nós vamos tratar da história bíblica propriamente dita aí do Novo Testamento, né, dos tempos de Jesus, do tempo dos apóstolos também. Então, nossa intenção é que esse estudo traga esse esclarecimento para os irmãos e que abençoe e edifique as vidas de vocês. Fiquem na paz, e semana que vem a gente dá continuidade ao nosso estudo.